Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver acessando este vídeo. Esse é o quarto vídeo das reflexões sobre o Brasil, baseado na minha obra Reflexões sobre o Brasil, o que você precisa saber e fazer para promover o renascimento do nosso país. No último vídeo eu falei sobre o PIB e anunciei, nós vamos falar sobre a República agora. É preciso haver um entendimento sobre o que significa República, o que é governo, o que é Estado, para que as pessoas separem bem e tenham um entendimento mais claro, mais correto de como funciona uma república. A república vem do latim res publica, coisa pública, foi implementada pela primeira vez em Atenas e depois em outras cidades-estado da Grécia também, visando organizar a sociedade, organizar o Estado. Então, o que é o Estado? O Estado é a instituição que detém um território, que é o país. Os nascidos neste país compõem a nação. Então, a nação é mais ampla do que país, porque toda a pessoa nascida no país, mesmo morando em outro lugar do mundo, ela compõe a nação brasileira, no caso do Brasil. A organização do Estado é feita de uma forma que divida a autoridade. A autoridade que é a principal mola de funcionamento do Estado. 3 esferas representam o Estado: executivo, legislativo e judiciário. O que é o governo? O governo é, na realidade, um nome dado para o executivo. O governo é uma instituição imaginária, não é uma entidade, não é um instituto legal. É apenas o nome dado a quem está governando, o executivo. E no Brasil há uma confusão muito antiga que precisa ser esclarecida, que é a confusão que fazem entre governo e Estado, como se fosse a mesma coisa. E não tem nada a ver. Quer dizer, na realidade, o governo é que governa o Estado. Então, o grande erro que tem acontecido há décadas é esta forma de confusão que fazem. E principalmente porque o pessoal foi educado que o Estado não tem dono, o governo não tem dono. Então a cultura do aproveitamento e de servir-se do Estado se implementou no Brasil. Todo mundo acha que o governo, o Estado, tem uma plantação de dinheiro e que todos os anos vai lá e colhe lá uma árvore ou da lavoura, lá sei eu, e gasta, que é infinita a produção de dinheiro. Não é. Como nós vimos no vídeo anterior, como é que funciona o PIB, que é como se fosse parecido com uma empresa, tem que haver produção, tem que haver geração de riquezas para que haja dinheiro. Então, essas distorções vêm se repetindo há muito tempo no Brasil.
E isso causou as distorções do Estado, as distorções da situação financeira que nós vivemos, né? Em 1988, quando foi promulgada a Constituição, a chamada Constituição Cidadã, se instituiu uma série de direitos impagáveis. Nós estamos pagando até hoje. A Constituição de 88 tinha 250 artigos e só tem uma citação de deveres. O resto tudo é direitos. Por isso que chama de Constituição Cidadã, que só protege o cidadão e não impõe nenhum dever ao cidadão. Por isso que começou em 1990, 2 anos depois da promulgação, começou a farra das emancipações e das contratações de funcionários públicos. Por quê? Porque essa Constituição Cidadã estabeleceu uma série de vantagens e de brechas para aproveitamento. Qualquer cidadão que tivesse trabalhado 5 anos num órgão público ou numa prefeitura, que não fosse funcionário público, ela poderia solicitar aposentadoria, a sua aposentadoria, pelo serviço público, aproveitando aqueles 5 anos e agregando o que os outros anos de contribuição pela INSS na iniciativa privada. Um prêmio. Milhares, milhões se aposentaram assim, em pequeno espaço de tempo. A Constituição de 88 concedeu aos municípios 25% do bolo tributário nacional. Uma soma enorme. O que os municípios fizeram, em sua maioria? Quando deveriam investir mais em educação, em saúde, em segurança, promoveram contratações de servidores públicos, apadrinhados políticos. Só que no Rio Grande do Sul tem um município que contratou, em poucos anos, 2.000 funcionários. Aumentou a população da cidade. Não tinha nem lugar para botar essa gente para trabalhar. Uma farra de contratações. A década de 90 foi a década da farra. E digamos assim, concluiu com uma retomada, uma revisão da Constituição e diminuindo esses 25% dos municípios para 12,5%. Por quê? Porque botou dinheiro na mão deles, eles gastam tudo em demagogia, em contratação de serviço público. Não tem espírito público, não tem senso republicano, não tem ideia do que é o bem coletivo, o bem comum. A ideia, o que é o bem comum, o que é o bem público, o que é a coisa pública. Qualquer estrada calçada, poste de luz, fiação, banco de praça, é público, é nosso. Cada um de nós tem um pedacinho de toda a infraestrutura, todo o equipamento público existente. Não é de ninguém, é nosso. E a ideia que foi implementada na cabeça dos brasileiros é que não é de ninguém. Então eles destroem, botam fogo, não cuidam, não conservam. É como se fosse uma coisa do governo, né? Como se o governo fosse uma entidade né, que não é de ninguém. E é nosso. Esse é que é o que tem que ser refletido, sobre o qual tem que ser refletido. Que eu digo, né, nesse meu livro, em todos os finais de capítulos, eu coloco reflita sobre isso, reflita sobre o que é coisa pública,
reflita sobre o respeito ao bem público e faça o que tiver que fazer para conscientizar as pessoas com relação a essa realidade. Nós somos uma república, República Federativa do Brasil, dividida em 27 estados, 27 unidades federativas, que por sua vez têm os seus municípios, que somos 5.550 no Brasil hoje. Então, cada município tem a sua Câmara de Vereadores, tem, em média, no Brasil hoje, e são 300 funcionários por município, 9 vereadores por Câmara. Se for somar isso, é uma montanha de dinheiro que é gasto mensalmente, anualmente, para sustentar esta máquina que deve produzir para o bem público, produzir para o bem-estar do cidadão, mas o cidadão tem o dever também de respeitar. Isso que tem que ser conscientizado, tem que ser refletido, sobre isso tem que haver reflexão, certo? Então, mais uma vez, eu já estou me cobrando e tal, como é que é para comprar o livro. Então, o endereço para comprar o meu livro está aqui atrás. www.martinslivreiroeditora.com.br. Você entra no site e digita na janela de pesquisas Reflexões sobre o Brasil, vai aparecer o livro, certo? Bom, no próximo vídeo nós vamos conversar sobre a Constituição, que vai precisar de 2 vídeos, porque é um rolo interminável, certo? Então, eu acho que por hoje está bem, eu agradeço a audiência e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.